TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Obrigado por deixar entrar aí na sua casa agora de manhã, cedinho. Vamos começar com muita notícia porque sextou, hein? Olá, Nana. Sextou, olá, Jorge, olá para você que nos assiste. Ajuda a gente a fazer o nosso jornal. Diariamente a gente pede para você mandar para a gente como é que está a situação da sua rua, do seu bairro. A gente sabe que tem um monte, né, gente, de Jorge, olha tem muito Jorge por aí. Jorge, que está sem luz por aí, por Petrópolis. Até lá em São José do Vale do Rio Preto teve gente protestando na rua. Exatamente. Com relação à falta de atendimento da Enel. Ô, Enel, vamos agir, difícil, né? Hein? Tanta gente que precisa trabalhar em casa, que está sem luz. Vamos ajudar essas pessoas, né, a passar. Olha, gente, tem muita gente que vai trabalhar no carnaval, sabe? Plantão, fim de semana. Opa, a luz está faltando, tá É. difícil. Sabe por quê? Olha só, aqui em Petrópolis, bairro como Quitandinha, por exemplo, localidade de Quitandinha ali, Rua Venezuela, Rua Paraguai, Bolívia, Uruguai, tudo em uma fase só, por queda de árvore. Até agora a retirada da árvore não foi feita. E aí, a com fiação isso, tá lá jogada. Geladeira não liga, Ei. os nossos roteadores para a gente poder trabalhar de casa Tá também não difícil. funciona. Enel, Exatamente. ajuda Vamos a gente agilizar, aí. hein? Vambora. E olha, você quer mandar a sua denúncia, a sua reclamação pra gente? Nosso e-mail, nosso celular tá aí na tela para você. tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp DDD 24 998398384. Hoje de manhã aqui em Petrópolis o dia amanheceu lindo, parcialmente nublado com aquele tom avermelhado começando a aparecer. Mas olha, Jorge, não deu para animar. Não, Acabei né? de olhar ali na janela antes da gente entrar no Já ar tá e o fechando. tempo está completamente nublado, infelizmente. É isso. Vamos às notícias desta sexta-feira, 17 de fevereiro. Câmara dos Deputados de Brasília abre concurso para a seleção de obras radiofônicas produzidas por crianças e jovens. Governo do Estado entrega 23 novas ambulâncias a municípios do Estado do Rio de Janeiro. Juros elevados retraíram economia no quarto trimestre de 2022. Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia e obtém prisão de estelionatários que vendem celulares roubados em sites de compras. Governo do Rio avança na reconstrução da infraestrutura e economia de Petrópolis. 38º Batalhão realiza operação contra o tráfico de drogas em Sapucaia. Você confere também um balanço das chuvas de quarta-feira na região serrana, que tem reflexos até agora. E também vai ver mais uma reportagem especial sobre a série Tragédia de Petrópolis de 2022, agora no Correio da Manhã na TV. Gente, a gente vai começar com o nosso Correio da Manhã, vendo o que é destaque na nossa primeira página, mas eu quero te lembrar que a nossa edição de hoje ela é especial, né? Exatamente. Final de semana até segunda. A gente só tem edição nova na terça-feira e aí, é claro, vai trazer aquele panorama completo do carnaval, a apoteose no Rio de Janeiro, o que aconteceu nos bastidores. Eu tenho certeza que a coluna Magna Vita vai falar alguma coisa sobre. Eu vou Também ficar no tenho. aguardo, viu? E você também. A gente vai trazer aqui na terça-feira para você. Então, Exatamente. Vamos lá? Vamos aos destaques da primeira página. Vamos ver o que é notícia hoje. Litígio com a Comissão de Energia Nuclear agrava liberação do complexo de carga na Barra. É o destaque da coluna Magna Vita, lá na página 3. Ali na página 6, na nossa primeira página em destampado, o Estado do Rio gera mais empregos que o país em 2022. Dados do CAGED mostram que a alta nacional foi de 5% e do Rio de Janeiro teve 6% em alta do número de empregos gerados. E a nossa foto de destaque no meio da página,
o Procurador-Geral de Justiça do Rio, Luciano Matos, o Subprocurador-Geral de Justiça de Relações Institucionais do MPRJ, Marfan Vieira, foram recebidos pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em Brasília, na última quarta-feira. E olha só, ali do lado, página 5, lei seca em todas as regiões do Rio de Janeiro no Carnaval. Atenção você motorista, se beber, não dirija, hein? Crimes em baixa no território fluminense também é destaque da página 5. Exatamente. Na página 7, Dejangelo Marinho, recorde na Antártida. Então tá lá na nossa página 7, é o degelo lá. Então ficar de olho também, a gente fala um pouquinho se der tempo. Exatamente. Temos ainda ali na página 8 um especial, né, falando do carnaval. Desfiles acontecem até a próxima segunda-feira no país. Lembrando que começa hoje, né, com os desfiles lá em São Paulo, sábado e domingo, aí domingo e segunda aqui, sábado e domingo, né, no Rio. E ainda tem os bloquinhos, falando aqui o segundo caderno, por exemplo, já começa com a animação do carnaval, falando muito sobre blocos ali no Rio de Janeiro. E os vários que vão ter lá e que você vai poder seguir, sair lá, acompanhar os bloquinhos. E antes da gente passar para a nossa página 2, Jorge, vale o destaque, se você não sabe o que fazer aqui em Petrópolis ou na nossa região serrana, confere o nosso Correio Petropolitano. Exatamente. Ele já está nas bancas, já está nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar os blocos de Petrópolis, aonde vai ter baile, aonde tem matinê, aonde tem recreação infantil. E não é só no centro da cidade, tá? Tem coisas acontecendo até o 5º distrito. Vale a pena conferir. Dá uma chegadinha na banca ou no nosso site, tvc16.com, que você vai estar sempre muito bem informado. É isso e lá aí. na nossa página 2, o destaque do nosso primeiro editorial, o carnaval já começou pelo país. Ontem mesmo a Rede Globo transmitiu. O carnaval começou lá em Salvador. Gente à beça, Ivete Sangalo emocionadíssima. Eu gosto muito de carnaval, gente. Carnaval para mim não é essa bandalheira que muita gente gosta de frisar. Carnaval é alegria, é o congraçamento das religiões, dos pensamentos e de toda a beleza que o carnaval proporciona para quem gosta de assistir. O segundo editorial tem ali Organizadas e a falha do poder público, falando sobre as torcidas organizadas. Lembro vocês que essa semana teve aquela confusão entre torcidas lá em São Paulo, no meio do bloco de carnaval. Tinha jogo, tinha carnaval, e aí a coisa saiu um pouco do controle. E é claro, torcida organizada, eu vou te falar, tem umas que são problemas certos e o poder público tem que ficar de olho. É lamentável. Então, fala-se aqui da falha do poder público com as organizadas. Na coluna Magna Vita, o grande destaque está ali, né? PGJ do Rio de Janeiro trata sobre investigações com Flávio Dino. Marfan, Martins Vieira, Flávio Dino e Luciano Matos na mesma foto aí. Eles trataram de algumas investigações federais que vão ajudar, né? A Polícia Federal vai ajudar em algumas investigações o poder público no RJ. Uma delas, inclusive, é o caso Marielle Franco, né? Então, Flávio Dino esteve aqui, já tinha oferecido essa ajuda e agora vão ter essas conversações entre o Ministério Público do Rio, então o Procurador-Geral também do Estado do Rio e Flávio Dino, nosso ministro aí da Defesa. E o destaque da nossa linha vermelha que nós lemos lá na primeira página, pode isso, Chicão? O Correio da Manhã recebeu do secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, Chicão Bulhões, o seguinte pedido de esclarecimento sobre nota que publicamos acerca da central de carga de 200 mil metros quadrados que pode ser instalada no coração da Barra da Tijuca. Fizemos o alerta sobre o intenso tráfego de caminhões e carretas no bairro. Confira a nota está toda discriminadinha na coluna Magna Vita, é a primeira nota do Pinga Fogo. Exato. Pode isso, Chicão, você pode conferir na íntegra todas essas notinhas que a gente lê aqui da coluna Magna Vita e todos os destaques do nosso caderno, né, o caderno principal do Correio da Manhã, nas bancas e no site.
Na página de política, Lula confirma aumento do mínimo para 1.320. O presidente anunciou nova faixa também de isenção do imposto de renda. Lembrando que a proposta de campanha era esse salário de 1.320 logo em janeiro, mas não dava por conta do orçamento já amarrado e as despesas que já estavam ali acionadas junto ao Ministério da Economia, junto aos gastos públicos, e agora, refazendo os cálculos, vai poder ter esse aumento aí em maio. E o imposto de renda passa de 1.903 para 2.640, ou seja, 2 salários mínimos aí. Quem recebe 2 salários mínimos vai pagar imposto de renda a partir de agora, é a nova faixa. Na foto ali, atualmente, o salário mínimo está em 1.302. O valor será alterado em maio. Lembrando que esses 1.302 estava previsto na LDO do ano passado, então não poderia ser alterado até haver esse recálculo. Na nossa coluna nacional, na página nacional, mais de 8 bi em Mariana. Renova anuncia mais de 8,1 bilhões para os atingidos pela Samarco. Até que enfim, né? Pois é. Boa notícia aí para os moradores de Mariana que tiveram a sua cidade devastada quando a barragem se rompeu, né? Lá no distrito de Bento Rodrigues. Pois é, vamos ao estado do Rio, tem ali também outras notícias. Sua notinha vale um notão na Serra. Olha, consumidor que aderir à nota Terê premiada concorrerá ao sorteio anual de R$400 mil. É uma das nossas notícias. Tem ali também, RJ terá lei seca em todas as regiões, eu falei isso aqui, né? Então a Secretaria Estadual de Governo do Rio de Janeiro preparou uma operação especial lei seca para o carnaval desse ano. Fique atento, motorista, como eu disse, se beber, não dirija. DENIT não assume BR-040, tá aqui uma reportagem completa falando de todo o imbróglio que teve essa semana, a gente trouxe aqui também. E vamos à nossa página de economia, com destaque da economia, falando um pouquinho. A prévia do PIB preocupa. IBCBR do Banco Central mostra alta de 2,9% na economia em 2022. Todos esses dados ficam bastante preocupantes, né? Exatamente, né? Porque isso aí mostra um pouco de retração também, o dinheiro some um pouco do mercado, o poder de compra, tudo, né? Geração de novos postos de trabalho, enfim. Gente, esses foram os destaques de hoje do nosso Correio da Manhã, mas você confere tudo no nosso site, correiodamanhã.com.br, ou indo até as bancas de jornais, né, adquirir o Correio da Manhã, onde é atendido por ele. Sim. Aqui em Petrópolis tem o Correio Petropolitano com todas essas reportagens e ainda um panorama aqui da Serra, né, da região serrana. Muita coisa daqui de Petrópolis, primeira página também traz muita coisa daqui, então você confere nas nossas bancas, já está lá disponível. Exatamente. Sul e Norte Fluminense também tem o Correio Norte Fluminense, Correio Sul Fluminense. E no Rio de Janeiro você encontra o Correio da Manhã. Vai atrás dele com todas essas notícias. E é claro, o segundo caderno está assim, ó, recheado de coisa para o final de semana, gente. Exatamente. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê entrega da declaração de imposto de renda. Começa no dia 15 de março. Vamos nos preparar. Isso aí. Você também vai ver que Polícia Militar inicia a Operação Carnaval 2023. O Correio da Manhã volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. E, a partir deste ano, o contribuinte vai passar a entregar a declaração do imposto de renda à pessoa física mais tarde. A Receita Federal adiou o prazo do envio do documento para o período de 15 de março a 31 de maio. Em nota, a Receita Federal informou que esta mudança tem como objetivo permitir que todos os contribuintes tenham acesso à declaração pré-preenchida do imposto de renda no primeiro dia de entrega. Tradicionalmente, o prazo de entrega começava no primeiro dia útil de março e até o último dia útil de abril, mas essas datas vieram mudando nos últimos 3 anos por conta da pandemia. As regras para a entrega da declaração do imposto de renda de 2023 vão ser divulgadas no próximo dia 27 e o prazo para a entrega do informe de rendimentos de empregadores, bancos e planos de saúde ainda continuam até o dia 28 de fevereiro. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E olha só, gente, a Câmara dos Deputados Federais, em Brasília, abriu um concurso para selecionar obras radiofônicas produzidas por ou com participação de crianças e jovens de 10 a 18 anos, para veiculação no programa 15 Minutos da Cidadania, da Rádio Câmara. A iniciativa é uma parceria entre a Rádio Câmara, por meio do programa 15 Minutos de Cidadania, e o Plenarinho, em comemoração aos 100 anos do rádio no Brasil, e tem o intuito de incentivar e valorizar a produção infanto-juvenil de obras radiofônicas com temática relacionada às leis que regem o país e seu impacto na vida de crianças e adolescentes. A participação no concurso poderá ser individual ou em grupo. Cada candidato poderá inscrever até 3 obras, seja individualmente ou como integrante de um grupo. As obras de mesmo autor deverão ser inscritas separadamente, uma em cada formulário. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 19 de maio, em formulário próprio, via internet ou disponível no site bit.ly/rádio 100 anos. A inscrição no concurso é gratuita. O candidato deverá postar seu programa de rádio em site de carregamento de arquivos da sua escolha, YouTube, Vimeo, SoundCloud, entre outros, e posteriormente anexar esse link no campo correspondente à ficha de inscrição. As obras devem ter duração de 1 a 5 minutos, incluindo os créditos iniciais e finais. O resultado será divulgado na data provável de 3 de julho. A cerimônia virtual de premiação acontece no dia 13 de julho deste ano e receberão os seguintes prêmios: certificado de premiação, veiculação de sua obra em edição especial do programa 15 Minutos da Rádio Câmara, participação em entrevistas ou gravação de outros programas da Rádio Câmara, da TV Câmara e do Plenarinho. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, entregou nesta terça-feira 23 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência a 6 municípios localizados na Baixada Fluminense, na região metropolitana e na região litorânea do Rio. Os veículos que fazem parte do projeto SAMU 100% Rio de Janeiro contam com equipamentos modernos e tecnologia de ponta para garantir um atendimento rápido e eficiente. O vice-governador Tiago Pampolha e o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, participaram das cerimônias de doações dos veículos. A gente precisa tirar um atraso histórico, sobretudo na saúde. Enquanto tiver uma pessoa nesse estado que tenha que pegar uma van, um ônibus, para ir ter atendimento na Baixada, na capital, a gente não vai sossegar, Luizinho. Enquanto a gente não conseguir trazer todas as especialidades para todas as nossas regiões, a gente não vai sossegar. Esse é o nosso compromisso. Levar saúde, levar exame, levar ambulância, e a gente começa hoje aqui cumprindo um pouquinho disso. O município de Duque de Caxias recebeu 10 ambulâncias e Magé 4. Outras 3 foram doadas para a Prefeitura de Rio das Ostras, na região litorânea. Além disso, 6 veículos foram entregues para os municípios de Itaboraí, Rio Bonito e Tanguá, na região metropolitana. Ainda durante o evento, o governador Cláudio Castro inaugurou a nova enfermaria pediátrica no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Agora, o espaço vai contar com 48 novos leitos e um centro de terapia intensivo, passando agora de 12 para 17 leitos. A nossa missão aqui é olhar por esse povo. Esse hospital
É um hospital que ele pode até ficar fisicamente em Duque de Caxias, mas ele é da Baixada Fluminense, ele é do povo do estado do Rio de Janeiro e assim continuará sendo. Parabéns a todos os envolvidos, nosso secretário Daniel, toda a equipe daqui, porque o hospital realmente está lindo e está levando dignidade para o nosso povo. Parabéns, gente. E olha só, gente, os patamares elevados de juros e de endividamento das famílias desaceleraram a economia em 2022 e causaram uma retração de 0,2% no Produto Interno Bruto no quarto trimestre do ano. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas na pesquisa Monitor do PIB. A estimativa da FGV é que o resultado anual de 2022 apresentou crescimento de 2,9% na economia. A Fundação considera a variação um bom resultado, apesar de marcado pela desaceleração ao longo do ano. A pesquisa destaca que o setor de serviços contribuiu com mais de 80% no desempenho da economia no ano passado, com destaque para setores como atividades de alojamento, alimentação, saúde privada, educação privada, serviços prestados às famílias e às empresas. O consumo das famílias brasileiras alcançou o maior valor desde o início da série histórica e teve uma alta de 4% em 2022, segundo a pesquisa. Apesar disso, o consumo de bens duráveis, como veículos e eletrodomésticos de grande porte, teve queda. A produtividade na economia, que está em uma trajetória de queda desde 2014, chegou em 2022 a um dos menores valores da série histórica, abaixo do ano de 2008. O GAECO e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciaram à Justiça uma organização criminosa especializada na venda de telefones celulares roubados ou adulterados. O MPRJ também obteve, junto à 2ª Vara Especializada da capital, a expedição de 19 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão contra os acusados pelos crimes de organização criminosa, estelionato e receptação qualificada. A Polícia Civil, por meio da 5ª Delegacia de Polícia, está cumprindo os mandados que fazem parte da Operação Ligação Direta. A investigação conseguiu identificar diversas vítimas e apurar o modo de operar dos criminosos. De acordo com a denúncia, eles anunciavam os aparelhos celulares da marca Apple em um site de compras e marcavam o encontro para a venda dos produtos em pontos movimentados da cidade, geralmente em estações do metrô localizadas no centro. No local, entregavam o aparelho com notas fiscais espúrias e consumavam o negócio, inclusive utilizando maquininhas para cartão. De acordo com a ação, os aparelhos eram objetos de crime de roubo ou furto ou ainda falsificados e estavam bloqueados. Quando as vítimas se davam conta de que haviam sido lesadas, não conseguiam mais fazer contato com os criminosos. Para inspirar mais confiança das vítimas, os denunciados entregavam notas fiscais falsas de lojas oficiais da Apple, além de acessórios dos celulares, como fones de ouvido e carregadores. A denúncia relata que os criminosos utilizavam repetidamente os mesmos modelos de nota fiscal e números do e-mail, espécie de código de identificação de cada aparelho, o que sinaliza que os crimes derivam de um mesmo tronco organizacional. Os mandados expedidos pela 2ª Vara Especializada estão sendo cumpridos nos municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Magé, Arraial do Cabo, Japeri, Nova Iguaçu e Mesquita. E olha só, o governo do estado investiu 700 milhões de reais na construção de novas estruturas, reconstrução de outras e revitalização de Petrópolis, depois das chuvas dos dias 15 de fevereiro e 20 de março. Além das obras, foram abertas linhas de crédito para ajudar os mais afetados pela tragédia. Desde o dia 15 de fevereiro, o Estado trouxe para Petrópolis o cartão Recomeçar, com valor de R$ 3.000 para débito, que foi entregue à população de baixa renda que ficou desabrigada ou desalojada. O auxílio foi usado principalmente para a compra de móveis e eletrodomésticos novos. Para os moradores, os programas assistenciais representaram um alívio diante da situação de calamidade. Moradora do Alto da Serra, a confeiteira Alessandra Lima, beneficiada com o cartão Recomeçar, usou o crédito de R$ 3.000 para comprar material para voltar a trabalhar, equipamentos e itens para casa que foram perdidos com a enxurrada. Me ajudou bastante aqui para casa, né? E me ajudou também no
no meu trabalho, né? Porque eu sou confeiteira, então eu precisava voltar ao trabalho, porque a gente ficou muito tempo parado. Então esse cartão ajudou muito, porque a gente comprou material para poder voltar a trabalhar, compramos alguns equipamentos, compramos coisas para casa, né? Porque a gente precisa recomeçar de alguma forma, mas o cartão realmente ajudou bastante. Originalmente criado para ajudar famílias a superarem as dificuldades ocasionadas pela pandemia da Covid-19, o Super RJ passou a permitir que os moradores atingidos recebessem um auxílio, podendo acumular com outros benefícios, como, por exemplo, o Recomeçar. Em 2022, foram investidos na cidade imperial mais de 54 milhões de reais pelo Super RJ para 31.698 beneficiários. Foi um alívio, né? Porque como a cidade inteira parou, muita gente ficou sem emprego, aquela coisa toda, então tinha só a renda do meu esposo, o trabalho também deu uma parada por conta de... Aí veio pandemia, depois veio tragédia, então juntou muito, então... Assim, foi um alívio. Outra medida fundamental para a reconstrução econômica da cidade foi o Reconstruir Petrópolis, disponibilizado pela Agência Estadual de Fomento. A medida atendeu a demanda de 3.303 empreendedores, um total de mais de 207 milhões de reais em financiamentos a juros zero e com carência de 12 meses para começar a quitar os empréstimos. O que aconteceu com a chegada da linha de crédito foi um divisor de águas. Porque a maioria de nós que já vínhamos da pandemia muito sacrificado, o comércio, talvez mundial, tá? Já vinha muito sacrificado. Então, quando nós sofremos com a tragédia, nós não tínhamos mais recurso próprio. Então, o caminho para a maioria de nós, o caminho, se não para todos nós, era fechar os nossos negócios e não retomar. Mas a chegada do auxílio emergencial com uma condição que de você contrair a linha de crédito e você ter possibilidade de ter carência, né, e sem taxa, pra gente foi fundamental. Eu acho que a chegada da linha de crédito foi um recomeço. Marcou o nosso recomeço. As condições da cidade atingiram em cheio as preocupações de microempreendedores individuais, autônomos, informais e até empreendedores de médio porte. Leonel Wesley, proprietário da cafeteria Café Carioca, localizada no centro de Petrópolis, contou que o crédito de R$70 mil da AGE Rio ajudou a manter o sustento dos funcionários e o pagamento de fornecedores. Apesar das deficiências estruturais, a gente foi colocando a cafeteria para funcionar. Porque nós tínhamos as pessoas que estavam trabalhando na limpeza dos seus estabelecimentos, nós tínhamos as pessoas que estavam vindo de fora para poder ajudar na cidade, né? Essa chegada do dinheiro, eu digo que ela teve a função não só de você retomar aquilo que era estrutural, mas, sobretudo, a possibilidade de você garantir a subsistência do seu negócio, pagando os fornecedores, porque o fornecedor estava em casa. Eu tive fornecedor, por exemplo, que perdeu parente. Eu tive fornecedor que perdeu a casa. Então, nós tínhamos essa questão de subsistência do negócio e, sobretudo, a garantia da empregabilidade. No dia em que a tragédia completou 1 ano, o Estado anunciou que termina no fim deste mês a primeira fase de obras para a reforma estrutural, requalificação do fluxo hídrico, desobstrução e desassoreamento do túnel extravasor do Rio Palatinato. Com um investimento de mais de R$74 milhões, o sistema hidráulico recebeu intervenções de reforço físico para voltar a captar as águas em sua capacidade máxima. Entre as obras de infraestrutura assumidas pelo Estado, foram destinados R$255 milhões para a contenção de encostas na Avenida Portugal, a recuperação da Avenida Washington Luiz, os esforços feitos na Rua Teresa, a contenção e drenagem da Rua Pedro Ivo, bem como a colocação de ferragens nos pontos de instalação dos tirantes da Rua Conde D e Olavo Bilac. A Polícia Militar inicia nesta sexta-feira a Operação Carnaval 2023. Vão ser 5 dias de policiamento intensificado nas ruas de todo o estado do Rio de Janeiro e em Petrópolis. O 26º Batalhão informou que a operação vai contar com 600 policiais. As ruas de Petrópolis estarão com reforço policial a partir desta sexta-feira, quando começa a Operação Carnaval 2023, que segue até a próxima terça-feira, dia 21. O intuito é garantir a segurança dos foliões e prevenir acidentes e crimes contra a vida. Isso porque durante os eventos carnavalescos é comum a concentração de pessoas e o aumento do consumo de bebidas alcoólicas, assim como o aumento do fluxo do trânsito. Serão, ao todo, 600 policiais militares, que serão empregados em Petrópolis e também nos seus distritos.
inibindo a prática de condutas criminosas e garantindo um carnaval seguro para o petropolitano e também para o turista. Você que vai curtir esse carnaval, curta com responsabilidade. O 38º Batalhão de Polícia Militar de Três Rios informou que já está preparado para colocar as equipes de segurança nas ruas. Durante todo o período de carnaval, vão ser 485 agentes nas ruas e 60 viaturas. Durante a operação, a PRF aumentará as rondas ostensivas e o policiamento em locais estratégicos, em especial nos trechos mais movimentados e considerados críticos, onde há altos índices de acidente e infrações de trânsito. Segundo a PRF, o combate à embriaguez ao volante, verificação do uso de cinto de segurança e capacete serão os principais focos da operação. A operação de 2022 resultou na fiscalização de 165 mil pessoas e 132 mil veículos. Destes, 8.296 condutores e passageiros não utilizavam o cinto de segurança e 2.551 motoristas dirigiam alcoolizados. É isso aí, operação aí então em todo o estado também, né? Olha só, depois de 53 horas de trabalho ininterruptos, os bombeiros resgataram na madrugada dessa quinta-feira os corpos de Alan Santiago Cabral, de 45 anos, e Maitê Santiago Pereira, de 4 anos. Os dois são vítimas de um desabamento após as chuvas registradas nessa semana em São Gonçalo. O número de vítimas para as chuvas lá na cidade de São Gonçalo aumentou para 4. Desde a tarde da última quarta-feira, os 3 corpos da família desaparecida foram encontrados após as fortes chuvas registradas em São Gonçalo nesta semana. As vítimas eram Rosilene Pereira Santiago, de 34 anos, Alan Santiago Cabral, de 45 anos e Maitê Santiago Pereira, de 4 anos. O casal e a filha estavam desaparecidos desde a madrugada de terça-feira, quando começaram as buscas no local, após o deslizamento na rua Adelino Ferreira Brasil, no bairro Engenho Pequeno. Segundo relatos, pai, mãe e filha teriam sido surpreendidos pela lama e não conseguiram deixar o imóvel. Com a confirmação desses óbitos, subiu para 4 o número de pessoas mortas em decorrência das chuvas registradas no início desta semana em São Gonçalo. O outro caso de desmoronamento foi de uma mulher que foi encontrada morta na rua Antônio Félix da Silva. Além dos óbitos, também foram encontradas 2 pessoas no Engenho Pequeno, com vida em meio aos escombros após o desmoronamento de outra casa. O trabalho de buscas envolveu cerca de 60 militares, incluindo especialistas em salvamento em desastres e estruturas colapsadas. Houve ainda o apoio de cães farejadores e drones. Em função das ocorrências desta semana, a Prefeitura decidiu adiar as festividades do Carnaval 2023 e suspendeu os eventos previstos para os próximos dias. A prioridade, segundo o prefeito, é a recuperação do município, com assistência às famílias e trabalho de limpeza e de manutenção da cidade. E você vai ver depois do intervalo um balanço das chuvas na região serrana e os reflexos para a população. E você vai ver também, Teresópolis divulga 99 vagas de empregos. E olha, ainda tem a nossa série especial da tragédia aqui em Petrópolis de 2022. A gente tem mais uma parte sobre ela. A gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos.
E olha só, gente, embora não tenha chovido, né, ontem em Petrópolis, né, as chuvas não estão dando trégua na cidade de Petrópolis e em outros municípios da região serrana. Na quarta-feira, diferentes localidades registraram alagamentos e também queda de energia. No total, a Defesa Civil atendeu a 19 ocorrências. A Defesa Civil do município de Petrópolis contabilizou 19 registros de ocorrências por conta das chuvas desta quarta-feira. Desde a chuva de segunda-feira, já são 37 ocorrências entre deslizamentos, quedas de árvore, avaliações de risco em imóveis e outros. Só com a chuva da noite desta quarta, a Defesa Civil registrou 2 ocorrências de avaliação de risco estrutural na Castelânia e no Roseral, 5 quedas de árvores em Itaipava, Secretário, Quarteirão Brasileiro e Chácara Flora, além de 3 árvores que caíram e atingiram construções no meio da Serra, Alto da Serra e Pedro do Rio. Foram registrados deslizamentos no Quissamã, em Correias e no Duarte da Silveira. Um 4º deslizamento com risco de atingir o imóvel no Independência e o 5º atingiu uma rua na Mosela. A Defesa Civil também foi acionada para avaliação de um muro no Castelânia, problemas na via na Estrada da Saudade, risco geológico em talude no Quarteirão Brasileiro e inclinação de poste em Secretário. A Secretaria emitiu alerta à população sobre as pancadas de chuva. A Defesa Civil solicita à população que evite se deslocar pela cidade, nas ruas alagadas. A gente solicita à população que fique atenta às orientações da Defesa Civil. Solicito ainda que a população fique atenta a todos os informativos da Defesa Civil. Nesta quarta-feira, os mais afetados foram o 2º e 3º distritos. O maior índice pluviométrico foi registrado em Correias, com 62 milímetros. Depois, em Nogueira, com 57,8 e em Itaipava, com 55,7 milímetros. A Praça de Correias registrou alagamentos. Às 7h20 da noite, a Rua Coronel Veiga foi interditada pela Defesa Civil devido à inundação ao longo da via com o fechamento de cancelas. A Defesa Civil informa. Rua Coronel Veiga interditada devido à inundação. Ainda por volta das 7h20 da noite, a Secretaria de Defesa Civil informou que detectou a depredação da cancela automática de fechamento da Rua Coronel Veiga na altura da Ponte Fones. O patrimônio público já havia interditado a via quando foi atingida por um automóvel. Na manhã desta quinta-feira, a Defesa Civil emitiu uma nota informando que o motorista que avançou contra a cancela foi identificado. O veículo foi visto pelas câmeras do Centro Integrado de Monitoramento e Operação de Petrópolis e o homem foi detido com a ajuda da Polícia Militar no Quitandinha. O caso foi registrado na 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava. O equipamento público, que foi recentemente instalado e é uma importante ferramenta de proteção da população em caso de inundação do rio Quitandinha, interditava a via no momento em que foi destruído. A Prefeitura de Petrópolis informou que vai tomar as medidas judiciais cabíveis para que ocorra a responsabilização do motorista e o devido ressarcimento do prejuízo causado ao patrimônio público. Às 8 horas da noite de quarta-feira, a Rua Coronel Veiga foi liberada após a diminuição do nível do rio. Também circulou nas redes sociais um vídeo que mostra uma casa em Pedro do Rio que ficou alagada. O vídeo também mostra a força da água ao longo do rio e objetos flutuando. Eu tô com medo de ficar aqui. Não. Essa época do ano realmente não é nada fácil. Os moradores lá do Brejal realizaram uma manifestação nesta quinta-feira para cobrar da concessionária de luz Enel o restabelecimento da energia. A região do Juriti está acreditem gente, há mais de 40 horas sem luz. Segundo os comerciantes, alguns eletrodomésticos já queimaram por conta da instabilidade de energia. Foi o que a gente comentou aqui, né? Exatamente. A manifestação aconteceu na manhã desta quinta-feira para cobrar da concessionária de luz Enel o envio de equipes até a região do Juriti, no Brejal, para que solucionem o problema. A região está sem luz há 3 dias e os moradores e comerciantes reclamam que os alimentos estão estragando e eletrodomésticos queimaram. A gente tem sofrido muito nesse verão com a energia elétrica. A gente está há mais de 3 semanas, 20 e poucos dias, com a energia elétrica caindo todos os dias, queimando equipamento. Eu já estou com um pedido de reembolso na Enel por ter danificado um freezer
por ter danificado um computador. Vários vizinhos perderam tudo que tinha na geladeira pela falta de energia. E eles mandam carros para vir aqui resolver, não resolvem, só fazem qualquer reparo paliativos para no dia seguinte voltar a acontecer. Há 20 dias falta luz todos os dias na nossa comunidade, volta e aí falta por causa da chuva. E isto é devido à falta de manutenção de poda preventiva e de manutenção da rede ou a melhoria na rede de distribuição para uma rede protegida de cabos encapados. Isso nos foi prometido pela Enel numa reunião há quase 10 anos atrás, nunca fizeram nada e nós estamos vendo as consequências disso nessa chuva. Durante a manifestação, os moradores fecharam a rua de saída da região para que equipes da Enel que estavam no local não fossem embora até que os reparos fossem feitos. A gente não aguenta mais essa situação aqui, porque é tudo estragando dentro de casa. Poxa, isso é uma sacanagem, a falta de respeito que a Enel faz com a gente. Aí a gente está fazendo essa manifestação. Mais de 100 moradores se reuniram com cartazes mostrando a revolta da população. Segundo os moradores, uma reunião está agendada para o dia 25 de fevereiro para debater a prestação do serviço de luz na localidade. Por conta da chuva da última quarta-feira, outras regiões de Petrópolis também apresentaram falta de energia, entre elas Pedro do Rio, Mosela, Quitandinha, Caxambu, Chácara Flora, Bingen, Itaipava, Alto da Serra, Meio da Serra, Retiro e outros pontos do centro da cidade. No município de Areal também foi registrada a queda de energia. É fio, é fio. É isso. A Enel Distribuição Rio informou em nota que uma equipe foi ao local ontem, lá na região do Juriti, no Brejal, para reparar a rede elétrica que foi atingida pela queda de uma árvore na última quarta-feira. Vale lembrar que outros bairros em Petrópolis ainda estão sem luz, então nunca é demais. Enel, por favor, a região do Quitandinha, a região do Independência, está sofrendo com instabilidade elétrica, ó. Mais de 30 horas de bairros lá da região do Quitandinha. 30 horas sem luz. É então muita coisa. Vamos ajudar, né, gente? Não custa nada. Vamos lá. Vamos falar agora sobre a tragédia de 2022, né? Nossa reportagem especial fala sobre a Procuradoria do Ministério Público, que afirma que a população precisa compreender aspectos físicos de Petrópolis para evitar desastres futuros. Após a tragédia do dia 15 de fevereiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro mapeou as regiões de Petrópolis e selecionou as 8 mais atingidas pela chuva para realizar vistorias. As visitas foram feitas nas regiões do Chácara Flora, Vila Felipe, São Sebastião, Castelânia, 24 de Maio, Floresta, Frei Leão e Caxambu. As vistorias aconteceram para levantar os principais problemas de cada região por meio das queixas feitas pelos próprios moradores. De acordo com a procuradora do Ministério Público, Denise Tarim, que acompanhou todas as vistorias, a população precisa compreender os aspectos físicos da cidade para conseguirem evitar desastres futuros. Atualmente, o tema dos desastres, das mudanças climáticas e, sobretudo, dos aspectos físicos que afetam a população, mas a cidade como um todo, precisa ser melhor pensado, não só mais pelas autoridades públicas, né? O cidadão tem que ter uma consciência onde ele vive. E pensar em Petrópolis é pensar no município mais vulnerável do estado do Rio de Janeiro. E a vulnerabilidade do estado do município, ele é uma vulnerabilidade estrutural, ela é geológica, ela é hidrológica, é algo que dificilmente vai mudar, né, com as intervenções físicas ou com muros de contenção. Mas para os moradores destas regiões, os 365 dias que se passaram se assemelham a experiências de quase toda uma vida e, ao mesmo tempo, ressaltam o pouco que foi feito até agora e o cenário caótico que quase não mudou nestes 12 meses. São dias marcados pela dor, saudade, força, resiliência e fé de que em algum momento a situação vai finalmente mudar. Só assim será possível voltar a dormir em paz e com tranquilidade, mesmo nos dias de chuva forte, tão comuns na cidade, nas regiões que permanecem sendo os lares de milhares de petropolitanos.
Infelizmente, um ano depois da tragédia, pouco se foi feito, né? A gente ainda tem relatos de que muitas ruas, muitos desses bairros, como Chácara Flora, né, Vila Felipe, não tiveram o Caxambu, né, não tiveram ainda as limpezas adequadas, né? A prefeitura fala, né, que foram 48 obras do município realizadas, mas infelizmente são obras pequenas em função da tragédia que nós tivemos. Do ano para cá, aqui no bairro Floresta não mudou nada. A gente, no caso, não tivemos nenhum tipo de obra e as chuvas de março já estão às portas, né? Mas estamos com a esperança que as obras ainda poderão ser realizadas aqui no bairro Floresta. De acordo com a Procuradora de Justiça, as vistorias deixaram ainda mais clara essa necessidade de compreender o ecossistema de Petrópolis e a consciência das regiões que não podem mais ser habitadas. Para o Ministério Público, é evidente que, com o contexto das mudanças climáticas, ainda mais eventos extremos vão acontecer na cidade com maior ocorrência e impactos maiores, e por isso, a ocupação desordenada deve acabar. Entender isso é papel da população, para que consiga se proteger e saber como agir nestas situações. As 8 vistorias que nós realizamos, que foram as maiores, porque inclusive em algumas comunidades retornamos depois, nos deixou evidente, né, como a população vive em situação de vulnerabilidade extrema. E muito que se pode perceber quanto isso está enraizado, né? Porque Petrópolis não tem espaços seguros para abraçar toda a sua comunidade. O papel do Ministério Público é ser como um advogado das comunidades. Ele representa a população no Poder Judiciário, nas audiências, por meio de ações traçadas com os próprios moradores, que ajudam a criar medidas mais efetivas. Por meio destas vistorias, é possível criar essas ações, que ajudam a prevenir novos desastres nestas regiões. Foi constatado pelo Ministério Público que é necessário que a população observe e mude pequenas atitudes, como, por exemplo, a forma com que o lixo é acondicionado, já que o descarte incorreto impacta na drenagem dos rios. Todas as vistorias foram acompanhadas pelos moradores de cada região, apontando os maiores problemas das localidades para que o órgão pudesse pedir soluções urgentes antes da volta da temporada de chuva de verão, que já teve início no mês de dezembro. Foi muito importante dar essa visibilidade para a comunidade, né? O que a comunidade mais se ressente é que as soluções sempre vêm de fora. Nunca perguntam a eles que vivem ali, que têm a experiência, que têm o conhecimento, que têm a sabedoria, né, do local, a sabedoria comunitária, do que efetivamente pode ser feito e também incluindo nas soluções a escuta, porque a casa deles foram as casas afetadas, né? E esse deslocamento para outros lugares, essa mudança dessa rotina e do cotidiano que alterou também, inclusive, as relações, né, de vizinhança, do parentesco, e sem falar no grande sofrimento, né, que causou em cada uma das comunidades, né, naquelas, sobretudo, em que houve perda de vida humana. As ações do MPRJ foram levadas em audiências ao juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, para que a Justiça pudesse cobrar medidas imediatas das autoridades responsáveis, sendo governos municipal, estadual ou federal. O trabalho do Ministério Público continua com as comunidades, com projetos de prevenção que estejam focados na vulnerabilidade das regiões de Petrópolis. Mas o mais positivo foi o empoderamento da comunidade. Essa compreensão de que a participação faz sim a diferença. E também ouvi-los no que diz respeito a essa necessidade de uma maior informação. Porque sempre a gente imagina que a população não está preocupada, que a população não liga, mas liga sim. A população só não é ouvida. Então, um grande momento também de revelar, né, a estratégia do Ministério Público, que é uma estratégia de não permitir que os desastres sejam esquecidos. Eles ainda estão aí. As fraturas estão não só fisicamente nas comunidades, mas também na vida das pessoas. Isso vai levar um tempo, mas nós temos que ter coragem de refletir sobre qual vai ser o futuro de Petrópolis. Muito importante essas matérias, né?
Exatamente. Agora a gente vai saber, gente, como é que vai ficar a previsão do tempo. Em Nova Friburgo, a previsão para sexta-feira é de chuva. No período da tarde, ela deve ficar mais intensa, com possibilidade de trovoadas a qualquer momento. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, a previsão é de céu encoberto, com possibilidade alta de chuva durante todo o dia. Devido à elevação na temperatura, a mínima será de 18 e máxima de 30 graus. A sexta-feira em Petrópolis também será de chuva durante todo o dia, por vezes mais intensa no período da tarde. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 30 graus. Paraíba do Sul pode esperar por sol com aumento de nuvens pela manhã. As pancadas de chuva devem acontecer à tarde e à noite. As temperaturas variam entre mínimas de 22 e máxima de 31 graus. Em Partido Alferes, a previsão para sexta-feira é de chuva. No período da tarde, ela deve ficar mais intensa, com possibilidade de trovoadas a qualquer momento. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 29 graus. Quem estiver em Três Rios, é melhor separar guarda-chuva e galocha, porque a previsão é de chuva durante todo o dia e a possibilidade é de chuva alta. Há possibilidade ainda de trovoadas a qualquer momento. A elevação na temperatura ocasionará em mínima de 23 e máxima de 32 graus. Os ventos nessas cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro vão ser fracos. E por isso é importante que, em caso de emergência devido ao vento ou à chuva, a população entre em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 93 ou com a Defesa Civil no número 99. Gente, dito isso tudo, vimos a previsão do tempo, vamos saber como é que fica a agenda cultural, né? Vamos saber a programação para o final de semana. Hoje a nossa agenda cultural traz muitas dicas do que fazer até a próxima terça-feira de carnaval. No Texas, hoje é dia de GB da Disney e MC Roger. Amanhã vai ter G-Vibe DJ Pelé. No domingo vai ter DJ Lasanha do PU e DJ TH no Beat. E a programação continua na segunda-feira com o grupo Puro Pecado e Cabelinho no Beat. E para fechar o carnaval, na terça-feira é dia de DJ MT7 e DJ Lindão. Em todos os dias, o DJ da casa, Veriato, também comanda a música. Os ingressos antecipados podem ser comprados no site simpla.com.br. E a programação de carnaval em Petrópolis está recheada. O calendário de blocos desse ano começa hoje com a apresentação da Império de Pedro do Rio na Praça Joaquim do Nascimento Tabuada, em Pedro do Rio. Amanhã começa em peso os blocos com apresentações do bloco Vai da M, na Praça da Liberdade, o bloco Vai Quem Quer, na Praça da Inconfidência, o bloco Golinho Carijó, no Alto da Serra, e o bloco Acadêmicos do Indaiá, no São Sebastião. No domingo acontecem os blocos Guerreiros da 20, da 24 de maio até a Rua Tereza, o bloco Pac Cascatinha, na Praça de Cascatinha, o bloco Sou Mais Praça Pasteur, na Praça Pasteur, e mais uma vez, os blocos Acadêmicos do Indaiá e Império de Pedro do Rio. Na segunda, o bloco Tem Que Haver acontece no Lago da Provisória e voltam Vai da M e Império de Pedro do Rio. E na terça-feira, o carnaval termina com os blocos Acadêmicos do Indaiá e Império de Pedro do Rio. Já em Nova Friburgo, entre domingo e terça-feira, o distrito de São Pedro da Serra vai contar com oficinas gratuitas para animar o carnaval. Entre as oficinas estão confecção de máscaras carnavalescas, percussão com bambu e evolução com fitas acrobáticas e bambolê. Todas as oficinas terão vagas limitadas para até 15 crianças com idades de até 13 anos. Em Teresópolis, o carnaval já está acontecendo e segue até terça-feira, com extensa programação para todos os públicos em 6 dias de folia na cidade e no interior. Na agenda, há desfiles de blocos, shows e atividades infantis que vão acontecer na Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea, na Feira Arte. Já o Lupulando, Festival Cervejeiro de Teresópolis, vai movimentar a Praça Nilo Peçanha, no Alto e região, com shows, marchinhas, cervejas artesanais, gastronomia, espaço kids e muito mais. Já em Três Rios, vai ter matinê para a criançada que começa neste sábado a partir das 5 horas da tarde na Praça São Sebastião. A animação fica por conta da banda Aqui da Banda, trazendo as marchinhas e sucessos do samba.
E para os adultos, vai ter muito bloco de rua e também shows como Bonde do Forró, De Propósito, João Neto e Frederico e Péricles. A programação conta com eventos no centro, na Avenida Condessa do Rio Novo, na Praça São Sebastião e na Rua Duque de Caxias e em Bem Posta, na Praça Guilhermina Guinle. Em Paraíba do Sul, o carnaval vai ter mais de 20 blocos de embalo, matinês e diversas atrações no palco principal. Vai ter show do Recorda Samba, Bloco da Rangel, Cordão do Bola Preta, Bloco de Onda e muito mais. Toda a programação é gratuita e acontece no Jardim Velho, no centro. Já em Pati do Alferes, a partir de hoje, vai ter Bloco das Mulinhas, Show Vem Sambar, Bloco Concentra nos Sabores e muito mais. Também vai ter baile infantil com animação, pipoca e doces para a criançada. As programações acontecem na Granja e no centro da cidade. Mas para quem quer curtir mais tranquilo e no escurinho do cinema, a Rede Cinemax vai funcionar normalmente durante o carnaval. Para os maiores de 12 anos, a pedida é um longa-metragem de ação, fantasia e ficção científica, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Para as crianças e os apaixonados em animação, a pedida é As Múmias e o Anel Perdido. Os ingressos podem ser comprados direto na bilheteria ou através do site cinemax.com.br. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um bom fim de semana e um ótimo carnaval. Aí. Isso, programação recheada, né? Opa, boa. E apesar do carnaval em Petrópolis não ter uma programação oficial, né, da prefeitura, muitas programações são particulares esse ano, o comércio da cidade está muito otimista para a chegada dos turistas durante esse período. Alguns conseguem até fazer uma renda extra. Nas lojas é possível notar: uma das maiores festas populares do país já começou. São enfeites em manequins e produtos na vitrine. Com a chegada do carnaval, o comércio petropolitano está otimista para as vendas, mesmo sem festividades na cidade. Graças a Deus, a atividade, tal coisa do pessoal vindo aqui na loja está bastante grande. Graças a Deus, da diferença do ano passado, como a gente estava conversando antes, vocês vieram no início da semana, estava bastante fraco, agora no final, nessa semana final fica bastante forte e é só agradecer a Deus. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o carnaval deve movimentar mais de 8 bilhões de reais em todo o país, com a geração de 25 mil empregos temporários durante esse período. Fitas, máscaras e fantasias. Estes são alguns dos acessórios mais procurados pelos foliões, mas para aqueles que preferem locais mais calmos e evitar os apetrechos, Petrópolis se torna uma ótima opção para passar o carnaval. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis apontou que a ocupação da rede hoteleira na cidade é superior a 88%, e apesar de não haver festividades oficiais, turistas e petropolitanos ainda podem aproveitar shows e bloquinhos que vão agitar algumas localidades da cidade. O período, além de atrair o público que procura refúgio dos locais mais movimentados, ainda ajuda alguns a ganhar uma renda extra. Graziele produz máscaras de carnaval e comenta que as vendas cresceram neste ano. Faço particular, faço para a escola, é uma renda que vale a pena, tem vendido bastante. Você tem uma ideia mais ou menos de quantas encomendas você teve nesse período? Olha, eu já entreguei aqui para Fajardim uma média de 300 máscaras só essa semana. É bem legal, né? É bem legal. Gente, eu tava vendo ali que tem uma programação de carnaval aqui para Petrópolis, né? Hoje já tem evento lá na Praça da Liberdade. Eu tava aqui no celular olhando exatamente mais ou menos isso. Eu tava procurando o banner, mas eu não achei para passar para o nosso master. Hoje tem evento lá na Praça da Liberdade com banda, então olha só, já tem carnaval acontecendo aí na cidade de Petrópolis. É isso, para quem gosta, ó, tem sempre algum lugar que você consegue se divertir. Levar as crianças para se distrair um pouquinho, é sempre bem bacana. Exatamente. O Clube Petropolitano, inclusive, também vai ter programação de carnaval, vai ter matinê. O pessoal que quer levar a criançada pode ir lá levar para se divertir, beleza? Exatamente. Dados os recados aqui do carnaval, o que funciona, o que não funciona também. Tá aí, a gente sabe que segunda-feira é ponto facultativo para a Prefeitura de Petrópolis, né? Como em muitas outras regiões. E é isso. Amanhã a gente tem o nosso resumo da semana e segunda-feira, 7h30, estaremos de volta aqui com muita informação. Roberta vai estar aqui e eu vou estar de folga, tá, gente? Tchau, tchau. Bom carnaval. Abraços.
TVC, a TV do Correio da Manhã.